Eu convido você agora para, no nome de Jesus, abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 21, 22, 23 e 24. Se você não tem Bíblia em casa, anote estes versículos para a glória de Deus. Mas antes de começar a leitura da Santa Palavra de Deus, eu quero agradecer a todos vocês que são seguidores aí, né, inscrito no canal Josias Dias. E se não é inscrito ainda, por favor, eu lhe peço, se inscreva no canal para a glória de Deus. Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 21, 22, 23 e 24. O versículo 21 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. O 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. O versículo 23. E disse Adão: Esta é agora osso dos teus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi formada. Para finalizar, o 24 diz assim: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Louvado seja Deus, será uma só carne, em união, em concordância. Louvado seja Deus. Então, meus amados, meus queridos, louvado seja Deus. A quem você ama mais, filho ou esposa? Pai, mãe, esposa, louvado seja Deus. Não se trata de disputar o seu amor, disputar o amor entre pai e esposa, filho e esposa, mãe e esposa. Não se trata disso. Louvado seja Deus. E o tema para este vídeo é esse: o homem deve amar mais a esposa do que os filhos. Eu devo amar mais meus filhos do que minha esposa, minha filha do que minha esposa. Você deve amar mais seus filhos do que sua esposa. Essa palavra é para os homens, né? O homem, eu e você que é homem, devemos amar mais os filhos mais do que a esposa. Mas o que a palavra de Deus, as escrituras, a Bíblia Sagrada fala a respeito desse assunto? O que diz a Bíblia sobre isso aí? Meu amado, meus queridos, você ouviu o texto que eu li aqui de Gênesis, né? Capítulo 2, versículo 21 ao 24. E o que eu aprendo aqui, meu amado, é coisas que a gente lê e passa desapercebido. Veja só, vou ler de novo para você. Não sei se você percebeu. Vamos ler o versículo 22 que diz assim: Louvado seja Deus. Gênesis 2, 22 diz assim: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou um filho. Foi? Veja aí, versículo 22, é isso que está dizendo. E da costela que Deus tirou de Adão, Deus fez um filho para Adão. É isso aí que está dizendo aí da sua Bíblia? Foi? E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mãe. Deus fez uma mãe para Adão, foi? Fez um pai, foi isso? Fez um irmão, foi isso? Um primo, uma tia, foi isso que Deus está dizendo aí, o versículo aí? Veja direitinho aí, louvado seja Deus. O que eu aprendo aqui, meu amado, meus queridos, é nesse texto aqui, Deus está
revelando o segredo de um casamento, de uma família bem estruturada e feliz. Louvado seja Deus. Veja aí. E formou um filho, um pai e uma mãe. Foi? Não, senhor e não senhora. Ele formou uma mulher. Louvado seja Deus. Uma só carne. Louvado seja Deus. Ou seja, o amor primário é da esposa, porque o filho não veio primeiro do que a esposa, a filha não veio primeiro do que a esposa. Louvado seja Deus. O amor primário do marido, esse assunto é para os homens, é da esposa. Por quê? Porque o texto diz aqui que a esposa e o esposo, né, a esposa é uma só carne com o esposo, né? Diz uma só carne é com a esposa, uma só carne não é com a mãe, uma só carne não é com o pai, com o filho, com a filha, com o tio, com o primo, não. Uma só carne, o texto diz, no versículo 22, né? Uma só carne, louvado seja Deus, é com a esposa. Louvado e agradecido seja Deus. Uma só carne é com a sua mulher, não é com seus filhos, louvado seja Deus. A palavra não diz que uma só carne é com os filhos, não diz que uma só carne é com a mãe nem com o pai. Diz que uma só carne aqui é com a sua esposa. Louvado seja Deus. A sua esposa é sua esposa, é a sua mulher. E os filhos, sabemos que eles vão embora, né? Eles vão embora e vão construir famílias. Louvado e agradecido seja Deus. Amém. Por isso, louvado seja Deus. Então, ame os seus filhos. Este texto não está dizendo que não é para amar os filhos. Sim, devemos amar os nossos filhos, né? Mas o texto fala de amores diferentes. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Só que o amor primário é o amor da esposa. É o amor primário, é o amor da esposa. Para você amar os frutos, você tem que amar a árvore. Os frutos não vêm sem a árvore. Louvado e agradecido seja Deus, né? Sem a árvore não há fruto. Louvado seja Deus. Então não tem como você amar mais os frutos do que a árvore. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas o que nós vemos hoje é muitos casamentos frustrados, porque é aquele amor no namoro, no noivado, recém-casado, aquele amor, e quando nasce o filho, né, que vem o filho, o marido tem a tendência de desprezar a esposa, né? E quando o filho é homem, para onde ele vai, ele quer levar o filho, e o filho cresce, e o filho percebe que ele tem muito aquele amor, né, do pai. Isso é bom, obrigado, mas o que deixa o filho feliz é ele ver o pai que ama a sua mãe, né? É ele ver a sua mãe sendo amada, né? Porque filho nenhum quer ver sua mãe sendo desprezada, escanteada, amargurada, né? Filho nenhum quer ver o seu pai batendo na sua mãe, brigando na frente dos seus filhos. Isso é um fracasso para a família. Casais que brigam na frente dos filhos, crescem filhos frustrados, né, com problema psicológico, achando que todo homem é machista, todo homem é violento, né, coisa feia, coisa horrenda. Ver um pai batendo na esposa, na mãe dos seus filhos. Os filhos crescem traumatizados. Louvado e agradecido seja Deus. Então você tem que lembrar que a mulher é carne da sua carne. Louvado seja Deus. E você tem que amar a sua esposa, porque o marido que ama a esposa tem filhos felizes. Louvado e agradecido seja Deus. E não desprezar de amar os filhos, a filha, não.
Temos que amar os nossos filhos porque são herança do Senhor, são bênçãos. Mas não devemos priorizar o amor aos filhos desprezando, porque quem vai ficar com você no final da história é sua esposa, que é carne da sua carne, louvado seja Deus. Então muitos casais não entendem isso, né? Os maridos, saiba que você e sua esposa é uma só carne, né? Louvado seja Deus. Então, se você amar a árvore, né? Cuidar da árvore, ela dará bons frutos. Se você cuidar de uma árvore, né? Zelar aquela árvore, ter cuidado com ela, ela dará bons frutos. Assim será, assim é no casamento. Louvado e agradecido seja Deus. Uma árvore bem cuidada, ela dará bons frutos. Cuide da sua esposa. Ah, mas ela está ficando velha. E você está ficando novo? Ah, mas ela é feia. É os seus olhos. Olhe para sua esposa com olhar de misericórdia. Olhe para sua esposa com olhar de amor em Cristo. Louvado seja Deus. Então tem muitos maridos que ficam, né, só na saia da mãe. Casam e ficam na saia da mãe. E fica dizendo à mulher que o comer da mãe é melhor do que o dela, né? Então isso aí gera um casamento infeliz, fracassado. Engrandecido seja Deus. Tem muitos que desprezam a esposa, jogam ela no canto do escanteio, deixa ela só no final de semana e dá prioridade a um jogo de futebol, a um passeio com os amigos, a muitas coisas. Despreza aquela que foi o grande amor da vida dele, aquela que gerou filhos para ele. Louvado seja Deus, né? Porque os filhos vão embora e quem fica para a vida toda é a esposa e marido. Os filhos vão embora, eles vão casar. E vai ficar o marido e a esposa. Louvado seja Deus. Então, meus amados, é isso que eu aprendo aqui do texto de Gênesis. Que eu e minha esposa somos uma só carne. Você e sua esposa é uma só carne. Louvado e agradecido seja Deus. Então, o homem não deve disputar o amor entre a mulher, a esposa e os filhos. Não, não se trata disso. Não se trata disso. Mas a palavra, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5. Leia, vamos ler Efésios capítulo 5. Louvado seja Deus. O que é que diz Efésios capítulo 5, irmão? Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, eu já consegui abrir aqui. Efésios capítulo 5, o que é que diz versículo 25? O que é que diz o versículo 25? Diz assim: vós marido, amais os filhos, vós marido, amai o pai, a mãe. Não, diz que o homem amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Vós, marido, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, mandamento bíblico para eu e você, homem, marido, esposo, é que você tem que amar sua esposa como Cristo amou a sua igreja, né? Por quê? Porque uma só carne é com a esposa. Uma só carne é com a esposa, é com a sua mulher, não é com o filho. Uma só carne não é com a mãe, não é com o pai, é com a sua esposa, é o que a Bíblia diz.
E os filhos que são mais amados do que a mãe, é uma família fracassada. Os filhos que têm mais atenção do pai do que a mãe, eles percebem isso. Não é isso que eles querem, ser amados pelo pai e ver a mãe sendo desprezada. E ver a mãe mal amada. Então, se você quer um casal feliz, já comece a olhar para sua esposa com um olhar diferente, depois dessa mensagem. Comece a priorizar o amor à sua esposa, a cuidar dela, como Cristo ama a sua igreja. Louvado seja Deus. Porque o que vemos hoje é os maridos amando mais os filhos do que a esposa, né? E ama tanto os filhos, fica batendo na mãe deles, na frente deles. Qual é o filho que fica feliz vendo sua mãe apanhando do seu pai? Como é que você diz que ama seu filho batendo na mãe dele? Louvado e agradecido seja Deus. Então, quando você ama seus filhos, você ama a sua esposa. Quando você ama a sua esposa, você está amando aos seus filhos. Quando você prioriza o amor à sua esposa, você está, resumindo, amando aos seus filhos, porque são filhos felizes, que não vê o pai brigando, dando tapa na cara da mãe, dando porrada na mãe, né? Metendo porrada na mãe. Os filhos que não vê essas coisas são filhos felizes. Você imaginou um filho vendo a mãe apanhando e depois você fica abraçando o filho, dando beijo no filho? Que amor é esse? Se você quer amar os filhos, você tem que amar a mãe. E o mandamento bíblico aqui é que você, homem, essa palavra é para os homens, não é para as mulheres, é para os homens. Você tem que priorizar o amor à sua esposa. Louvado seja Deus, porque é ela, a mãe dos seus filhos, é ela, a árvore que deu os frutos, é ela que Deus mandou eu e você amar, porque é carne da mesma carne. Louvado e agradecido seja Deus. Então, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. E para reforçar mais uma vez, eu peço a vocês, inscrito no canal Josias Dias, que compartilhem esses vídeos. Obrigado a vocês, inscrito no canal Josias Dias. Beijo para cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua família. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, né? Compartilha, convida um amigo, uma amiga sua para se inscrever no meu canal. Porque quanto mais gente desse canal, mais os vídeos são divulgados. Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, para Ele seja dada toda honra, toda glória e todo louvor. A estrela que brilha aqui no canal Josias Dias é Deus Jeová. Louvado e agradecido seja Deus, Deus de repente, o Deus de providência. Então, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.